Senhor presidente, meus pares, senhores deputados, senhoras deputadas, e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu gostaria de iniciar aqui a minha fala parabenizando a geologia e a engenharia brasileira pela descoberta do petróleo da camada de pré-sal. A geologia, pelo fato de imaginar que no processo de formação do globo terrestre, no momento da separação das placas americana e africana, naquela faixa aberta houve uma intensa entrada de água do mar, que encontrando um ambiente quente, vaporizou-se, permanecendo, resultando somente o sal que se depositou sobre os sedimentos orgânicos, que a grandes profundidades foram submetidos a elevada pressão e temperatura, portanto, criando um clima propício e adequado para a geração de petróleo e gás. Os dados atuais indicam a ocorrência de grandes reservatórios de petróleo que vão aproximadamente do Espírito Santo ao estado de Santa Catarina, num comprimento de 800 quilômetros, em algumas regiões até 200 quilômetros de largura. O volume de petróleo estimado, ele nos coloca entre as maiores reservas do mundo. Eu participei aqui no ano de 2008, 2009, aproximadamente, quando se deu publicidade a essa descoberta. O então presidente da ANP, Haroldo Lima, ele falava que era estimado aproximadamente uma reserva de 50 bilhões de barris de petróleo. Naquela mesma ocasião, o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, afirmava que seria aquele volume de petróleo de aproximadamente 90 bilhões de barris de petróleo. Isso tudo, evidentemente, são informações, digamos, oficiais. Mas mesmo assim, tive a oportunidade de conversar com alguns engenheiros da Petrobras naquele momento, que afirmavam que essas reservas poderiam chegar a 300 bilhões de barris de petróleo. Para se ter uma noção disso, a maior reserva do mundial é da Arábia Saudita e são de 260 bilhões de barris de petróleo. Portanto, vamos ficar na média, nos 90 bilhões de barris de petróleo. Mesmo assim, nós seremos a quarta maior reserva do mundo, somente atrás da Arábia Saudita, do Irã e do Iraque. Vemos claramente que aí se abre uma grande janela de oportunidade para, a partir das riquezas do petróleo, a gente possa investir para reduzir as desigualdades sociais, investindo em educação e investindo em saúde. E dependendo das decisões políticas que nós tomarmos, essa riqueza poderá ou não se converter em cidadania plena. E é isso que eu quero abordar e quero falar aqui nessa minha fala. Quando discutimos o marco regulatório da exploração do petróleo no mar, muito usamos como exemplo, naqueles momentos, a Noruega, pela sua lógica do regime de partilha, do fundo social. Pois bem, a Noruega, no ano de 2012, produziu aproximadamente a mesma quantidade de petróleo que o Brasil. 2 milhões de barris de petróleo dia. A Noruega auferiu, com a receita do petróleo, 60 bilhões de dólares, enquanto que o Brasil auferiu 25 bilhões de dólares, nem mesmo a metade daquilo que a Noruega auferiu. Além disso, desses 25 bilhões de dólares, 6,5 bilhões foram para um único estado, 700 milhões de dólares foi para um único município. Vejam bem que todos os outros municípios brasileiros receberam 650 milhões de dólares. Portanto, somente um município recebeu mais do que todos os outros municípios juntos. E essa insatisfação na sociedade, essa insatisfação nessa casa, é que levou o Congresso Nacional a aprovar a Lei 12.734, que estabelece por importantes mudanças nesses critérios de distribuição desses recursos. Para você ter uma noção, hoje, todos os municípios e estados brasileiros recebem 7,5% dos royalties do petróleo, enquanto que, a partir da promulgação, a partir da vigência desta lei,
todos os municípios e estados brasileiros passarão a receber 50%. Portanto, de 7,5% para 50%, nós temos aí um avanço extremamente importante e considerável. No entanto, a sua constitucionalidade foi questionada junto ao Supremo Tribunal Federal, o qual, por uma decisão liminar, suspendeu os efeitos da lei até o julgamento do mérito do plenário pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, mantém-se uma enorme concentração na distribuição dessas riquezas. Eu queria fazer uma avaliação com muita clareza, que no passado essa lógica de distribuição dos recursos do petróleo até tinha algum sentido, porque as unidades estacionárias de produção, as plataformas, ficavam próximas à costa, dentro das 12 milhas territoriais, e que essas unidades estacionárias de produção são ligadas a um estado, a um município, através de oleoduto. E as 12 milhas terrestres, elas, na verdade, elas significam uma extensão do território brasileiro no mar. Portanto, se é uma extensão do território brasileiro no mar, nada mais justo do que considerar uma extensão também do território daquele estado no mar. Ocorre que com os novos desenvolvimentos tecnológicos e que foi possível ampliar a fronteira petrolífera para até 300 quilômetros distante da costa, hoje nós temos aí a 200 quilômetros de distância da costa as unidades estacionárias de produção operando e sem estar ligada ao continente através de oleoduto, cujo produto dessa extração, o petróleo, é levado ao continente através de navio, e esse navio pode atracar tanto no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, assim como pode atracar nas instalações lá no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, entendo que aqui não há o que se falar, inclusive de quebra de pacto federativo, porque a Constituição de 1988, ela garante que os estados ditos confrontantes devem receber 1,5% da produção de petróleo como compensação pelo não recolhimento do ICMS na fonte. Pois bem, a Lei 12.734 garante 2% como compensação financeira pelo não recolhimento do ICMS na fonte. Não há o que falar também como quebra de contrato, porque esses contratos são executados entre a União e as empresas exploradoras de petróleo, e dizem respeito ao percentual de participação especial e de royalties, e não da sua distribuição. Aliás, quem faz referência à distribuição dessas receitas é a própria Constituição, que diz que essa distribuição tem que ser feita de acordo com a lei. E a lei, cabe ao Congresso Nacional definir e adequar essa lei às novas tecnologias, às novas logísticas, aos novos cenários de produção e de exploração de petróleo na plataforma continental. Portanto, tenho aqui uma grande preocupação de que, e devo entender, como a grande maioria dessa casa entende, que esse petróleo não pertence a alguns estados ou a alguns municípios. Esse petróleo é de todos os brasileiros. Talvez eu faça agora... Pois não, deputado Onofre Agostinho. Imagina, com todo prazer, deputado. Eu quero cumprimentar o ilustre deputado, que traz um assunto de suma importância. Muito embora Vossa Excelência é profundo conhecedor pela sua profissão, eu tenho certeza que o que Vossa Excelência traz aí, a sociedade brasileira apoia o pronunciamento de Vossa Excelência. Eu tive o privilégio, deputado, de presidir uma sessão pública lá no município de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de ir lá ver a Petrobras. Realmente, Vossa Excelência tem razão. A plataforma está lá 200 quilômetros ou mais, mar adentro, e o petróleo nem vem para Macaé. Ele lá mesmo já vai para os navios, de lá os navios já levam para a refinaria. Por isso, Vossa Excelência tem toda a razão quando diz que o petróleo não é desse Estado, é do país, é da União. Sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência tem toda a razão e se faz justiça aos outros Estados. É interessante, deputado Jorge Buera, é interessante que, às vezes, o Rio de Janeiro quer todas as coisas para eles. Parece que o Brasil é só o Rio de Janeiro. Parece-me, tem hora que a gente chega à conclusão que o Brasil é o Rio de Janeiro.
eles querem Copa do Mundo, eles querem Olimpíadas, eles querem o petróleo, eles querem tudo. A única coisa que eles não querem é os bandidos. Aí os bandidos eles querem dividir para as penitenciárias dos outros estados. Eles não querem. Mas Vossa Excelência traz o assunto. Quero cumprimentar o ilustre catarinense que faz uma colocação muito boa. Eu sinto orgulho e prazer de ser amigo de Vossa Excelência e o ilustre deputado representar tão bem Santa Catarina, né, com essa colocação, que eu queria ver isso, ouvir isso, né, há muito tempo. Há muito tempo eu queria ouvir isso. E graças a Deus, Vossa Excelência, que é um técnico que entende da matéria, traz com clareza para o povo brasileiro. Deus permite que muitos brasileiros estejam nesse momento na TV Câmara e na Rádio Câmara escutando o pronunciamento de Vossa Excelência. Cumprimento Vossa Excelência por essa bela explanação que faz aqui no seu grande expediente. Obrigado pelo seu aparte, deputado Onofre. Me diz eu fazer a parte principal do meu discurso. No dia 21 de outubro próximo, será licitada a área de Libra. A área de Libra, da camada do pré-sal, é a maior descoberta petrolífera do mundo nos últimos 10 anos. Repito, Libra é a maior descoberta petrolífera do mundo nos últimos 10 anos. Com um volume de petróleo estimado de 26 a 42 bilhões de barris de petróleo. Se pensarmos num fator de aproveitamento de 30%, será no mínimo de 8, 10 bilhões de barris de petróleo, mas que poderá atingir 50%, como já aconteceu no campo de Marlin. Portanto, chegando a aproximadamente efetivamente a 20 bilhões de barris de petróleo. Então, estamos falando aí na casa de 10 a 20 bilhões de barris de petróleo. Para se ter uma noção, as reservas provadas do Brasil até hoje, aquilo que nós possuímos como reservas provadas, são de 16 bilhões de barris de petróleo. Portanto, estamos aqui leiloando a joia da coroa. Estamos aqui falando da joia da coroa. Ocorre que o edital de licitação será declarado vencedor a empresa concorrente que ofertar o maior percentual de excedente em óleo para a União, que não pode ser inferior a 41,56%. Agora, esse percentual de 41,56%, conforme a tabela lá do edital, ele é na condição de 10 a 12, numa condição de produção de 10 a 12 mil barris de petróleo por dia, a um preço de 110 a 120 dólares. Portanto, se o valor do petróleo cair no mercado e se a produção cair, esse percentual pode chegar a somente 15%. Estamos falando que a União ficará com 15% somente desse petróleo, enquanto que a empresa exploradora chegará a ficar com 85%. Na melhor das hipóteses, vamos raciocinar no outro sentido, que aumente o preço do petróleo no mercado e que aumente a produtividade do campo de Libra, poderá atingir no máximo 45,5%, ou seja, aumenta 4% e cai 26%. Portanto, o ajuste para baixo é muito forte em relação ao ajuste para cima. Só para se ter noção, em outros países como a Noruega, nunca a participação de excedente em óleo da União, do Estado norueguês, nunca é inferior a 60%. Isso, evidentemente, que vai tender as empresas, conforme o valor do preço do petróleo no mercado, ajustar a produção para que ela possa oferir o máximo de lucro. E assim como a tendência das empresas será de furar poços verticais, que são mais baratos e menos produtivos, em detrimento dos poços horizontais, que são mais caros, é bem verdade, mas são muito mais produtivos. E eu não identifiquei em todos os estudos que li, nenhum país que use a produção média do petróleo como uma variável para a determinação da repartição do excedente em óleo entre a União e a empresa contratada. Talvez essa posição do edital seja porque a Petrobras, conforme o marco regulatório que votamos nessa casa, a Petrobras é sócia com 30% de todos os consórcios para a exploração de petróleo. Ocorre que a Petrobras é uma empresa que tem ações no mercado.
53% das suas ações estão em mãos privadas. 35% estão na mão de estrangeiros. Desta forma, a Petrobras vai sempre tentar maximizar os seus lucros em detrimento da receita governamental. E esse comportamento, esse fato, inclusive, se observa na própria alocação das unidades estacionárias de produção que estão sendo alocadas naqueles campos onde o contrato da Petrobras com a União é por cessão onerosa que só paga royalty e não paga participação especial. Em suma, senhor presidente, é de fundamental importância que esse edital seja revisto, pois eu entendo que o edital ele tem que privilegiar o interesse público em detrimento do interesse privado. Caso esse edital ocorra como o previsto, poderá ser uma oportunidade aqui perdida pela nação brasileira de, através dos recursos da exploração do petróleo, reduzirmos as desigualdades sociais, investindo em educação, investindo em saúde. Já falamos aqui, o petróleo é de todos os brasileiros, é do cidadão do Oiapoque até o Chuí, do Acre até o Rio de Janeiro, do Amazonas até o estado de Santa Catarina, do Ceará, do Piauí até o Mato Grosso do Sul. E entendo que esses recursos provenientes do petróleo, dessa riqueza mineral, ele tem que ser aplicado para melhorar a vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam do Estado brasileiro, que são aqueles que vivem com menos e que são os trabalhadores. É para esse grupo de pessoas que o Estado tem que estar à disposição. Portanto, finalizo aqui, senhor presidente, pedindo encarecidamente que o governo reveja a sua posição com relação à distribuição desses recursos, mas sobretudo com relação à posição desse edital de licitação, porque poderá ser uma oportunidade perdida pela nação brasileira de reduzir as suas desigualdades sociais. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bueira, só para deputado. me permitiu a parte. Primeiro, a alegria, e como vice-presidente nacional e presidente estadual do Partido Progressista, recebê-lo nos quadros dos nossos companheiros, como companheiro deputado federal da nossa bancada. É uma honra para a bancada federal e é uma honra para o Partido Progressista de Santa Catarina. Tenho certeza que o senhor fortalecerá o projeto político partidário de poder do nosso partido. E me solidarizando e parabenizando Vossa Excelência com o seu discurso, não tenha dúvida que a Petrobras, juntamente com o BNDES, são os dois grandes instrumentos de desenvolvimento econômico que o país tem. Parabenizo Vossa Excelência e fico muito honrado em poder fazer o aparte no seu grandioso discurso. Eu agradeço o seu aparte, deputado Pisolati. E fico extremamente feliz do seu aparte, até porque nesse momento, o senhor, enquanto presidente do Partido Progressista no estado de Santa Catarina, no momento que ingresso ao Partido Progressista, que tem na sua base programática o crescimento econômico, mas voltado, sobretudo, e com a preocupação da distribuição de renda. Porque nós queremos que tenhamos um país inclusivo, que dê oportunidade para todos, que esteja, sobretudo, entendendo que quem mais precisa do Estado brasileiro são aqueles que vivem com menos. Portanto, a fala que faço nesse momento é com a grande preocupação, evidentemente, de que esses recursos do petróleo sejam utilizados principalmente para reduzir as desigualdades sociais. Portanto, deputado João Pisolati, agradeço o seu aparte, que para mim é de extrema importância, principalmente nesse momento, o senhor enquanto presidente do partido, e eu, neófito, neopetista, neoprogressista não diria, porque progressista foi a vida inteira. Muito obrigado pela sua parte. Excelência, deputado Bueira, o senhor está entrando não só no Partido Progressista, compartilhando e passará a defender os ideais do nosso partido, mas Vossa Excelência está entrando e já entrou na família progressista, que defende a qualidade de vida em cima do desenvolvimento econômico. E o seu discurso harmoniza com o que o nosso partido entende. Parabéns mais uma vez e sentimos extremamente honrados. O senhor é querido não só nessa casa, o senhor é querido pelos militantes, pelos companheiros progressistas de todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado João Pisolati. Obrigado, senhor presidente.